Amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa De Olho na Língua. No último programa, comentei com vocês a expressão agente, que vem substituindo o pronome nós no português urbano contemporâneo do Brasil. Destaquei a presença avassaladora desta expressão no lugar do pronome nós. As pesquisas mostram que a expressão agente já chega a ocorrer em 75% dos casos em algumas cidades do Brasil. Ou seja, nós estamos claramente preferindo dizer, por exemplo, a gente ganha pouco, mas se diverte, a dizer nós ganhamos pouco, mas nos divertimos. Diante disso, levantei a questão: o pronome nós vai desaparecer da língua portuguesa, assim como desapareceu o pronome vós? Um dos nossos telespectadores mandou um e-mail pedindo mais informações sobre como se deu o desaparecimento do pronome vós. E ele pergunta também se o desaparecimento de um elemento da língua não é fator de seu empobrecimento. Para entendermos bem o que aconteceu e como aconteceu, nós precisamos antes incorporar na nossa discussão uma outra característica fundamental das línguas. Elas mudam continuamente no tempo. Nenhuma língua é estática. Ao contrário, todas as línguas são dinâmicas. Todas as línguas, enquanto são faladas por uma determinada comunidade, elas passam continuamente por processos de mudanças. Nós falantes, em geral, não temos a percepção de que a nossa língua está mudando. E aqui há um conflito interessante entre a realidade da língua e as nossas percepções. A língua está sempre em movimento, sempre em transformação, sempre mudando, mas nós temos a impressão de que a língua é sempre a mesma. Isto é, nós temos a impressão de que falamos da mesma maneira como falavam ou como falam os nossos pais e que os nossos filhos falam como nós. No entanto, uma observação cuidadosa dos fatos da língua vai facilmente nos mostrar que ela está passando por processos de mudança, que ela está redesenhando as suas características. E nós não temos, normalmente, a percepção das mudanças da língua por dois motivos principais. O primeiro é o fato de que as mudanças não ocorrem repentinamente. Não é do dia para a noite que as línguas mudam, elas vão mudando ao longo do tempo. Em geral, os processos de mudança são muito lentos. Alguns chegam a levar séculos para se concluírem. Como foi o caso, aliás, do pronome vós. O processo do seu desaparecimento levou de 300 a 400 anos. O segundo motivo para não percebermos facilmente as mudanças da língua é o fato de que elas não alcançam a língua em sua totalidade de uma só vez. As mudanças vão mexendo a cada vez com uma ou outra parte da língua. O caso do pronome vós serve, de novo, de exemplo. As mudanças que resultaram no desaparecimento do vós começaram por mexer não com toda a língua ou com todo o sistema pronominal da nossa língua de uma só vez. Essas mudanças mexeram de início apenas com os pronomes de segunda pessoa, com uma pequena parte, portanto, do sistema pronominal. Como dissemos antes, nós temos uma percepção estática e não dinâmica da língua. Assim, no momento em que as mudanças começam a ficar mais evidentes, isto é, quando os falantes começam a se dar conta de que as coisas estão ficando diferentes, há, em geral, uma tendência a rejeitar as mudanças. Passa a ser comum, então, as pessoas condenarem as mudanças, achando que elas estão corrompendo a língua, que elas estão destruindo a língua. Como exemplo desse tipo de reação,
trago aqui um fato acontecido recentemente na história do nosso português. O português brasileiro conheceu, na primeira metade do século XX, uma mudança de pronúncia. O L, no final de sílaba, no final de palavra, ele passou a ser pronunciado como U. Então não dizemos mais Brasil, mas dizemos Brasil. Dizemos calma e não mais calma. Dizemos total e não mais total. E assim por diante. Essa mudança alcança hoje praticamente todas as variedades do português brasileiro. Sobra apenas uma pequena área geográfica no extremo sul que ainda mantém a antiga pronúncia. Mesmo aí, porém, nesta área geográfica, as pesquisas estão mostrando que a nova pronúncia está se expandindo. Ou seja, mesmo os gaúchos já começam a dizer Brasil, calma e total. Essa mudança está hoje consolidada. De tão nacionalmente comum, ela não nos incomoda mais, ela não chama mais a nossa atenção. No entanto, por volta de 1950, quando essa mudança ficou mais saliente, isto é, quando os falantes perceberam que a pronúncia brasileira estava mudando neste ponto específico, houve gente que condenou veementemente a nova pronúncia. Como exemplo, lembro de um famoso filólogo que dizia abertamente que a escola devia lutar contra essa pronúncia. E ele conclamava também os radialistas a evitarem essa pronúncia. A grita dele e de outras pessoas foi evidentemente em vão. A nova pronúncia se expandiu, se consolidou e se tornou mais um dos aspectos que distinguem a fala brasileira da fala portuguesa. Aí podemos colocar a pergunta: a língua empobreceu com a mudança do L para o U? Obviamente que não. A língua apenas passou por um processo de redesenho das suas características. E é isso que ocorre sempre. As línguas mudam permanentemente, mas não mudam nem para melhor, nem para pior. Elas simplesmente mudam. Como nós tendemos a achar que a língua é estática, que a língua não muda, esses dois fatos não são fáceis de serem deglutidos. Mas se nós queremos entender bem como a língua funciona e se nós queremos ampliar o nosso domínio da língua, não temos alternativa. Temos de mudar a nossa cabeça, a nossa compreensão dos fenômenos linguísticos. Temos de incorporar mais estas duas características fundamentais da língua. Das línguas, né? Elas mudam, as línguas mudam continuamente no tempo e elas não mudam nem para pior, nem para melhor. Elas simplesmente mudam. O que significa dizer, as línguas não melhoram com o passar do tempo, mas também não pioram. As línguas não se corrompem nem se aprimoram. Elas apenas passam por contínuos redesenhos, sem perder jamais duas importantes propriedades. Propriedades que nós chamamos tecnicamente de plenitude estrutural e potencial semiótico. Isso quer dizer que, apesar de mudarem continuamente, as línguas se mantêm organizadas. Nunca perdem seu caráter estrutural, o seu caráter sistêmico. E, por outro lado, mesmo mudando, elas nunca deixam os falantes na mão. As mudanças vão ocorrendo, mas não afetam a comunicação. As mensagens continuam circulando sem qualquer problema. É, sem dúvida, fascinante o modo de ser das línguas. Isso posto, no próximo programa, nós vamos então discutir o desaparecimento do pronome vós. Obrigado pela atenção e até lá.